Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pela prece, que é uma forma que a gente tem de se comunicar com Deus, né? Como disse, a gente sempre deve agradecer, mas saber que, como Jesus falou, né? Pedis e obtereis. A gente deve pedir, né? Mas a gente não pode só se contentar em pedir, porque é dando que se recebe. A gente deve ajudar o próximo, agradecer muito, muito, né? E só quando for muito importante pedir, né? Eu tenho essa visão, pelo menos, né? De tentar não ficar sempre pedindo, né? Mas a prece, ela é uma forma de nos ajudar, porque a gente não, Deus não precisa, né, de ter uma força que ajude ele a superar. Nós que precisamos da força dele para que superamos, né, algumas dificuldades e etc. A gente faz a oração porque é uma forma que a gente consegue levar a nossa vibração e receber, entrar em maior contato com a espiritualidade e receber as informações mais adequadas, né? E vamos falando ainda sobre o destino, né? O homem que comete um homicídio, né? Sabe, ele antes de reencarnar, ele já tinha escolhido ser assassino? Isso é uma pergunta que sempre o pessoal faz, né? Hitler, né? Deus deu essa missão para ele, teoricamente, né? Aí a resposta é que não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta há uma chance, né, de matar algum de seus semelhantes. Sabeis, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre resultado da vontade do livre-arbítrio. E aqui fala que na maioria dos crimes, nos homicídios, a pessoa consegue deliberar um pouco antes, né? Faço ou não faço? Então tá destinado ao livre-arbítrio dela, o que ela escolheu, e não é algo que é imposto. Nada é imposto, né, na espiritualidade. Eles são enfáticos em falar isso, do nosso livre-arbítrio. Há pessoas para as quais nada sai bem, e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso, né, uma fatalidade, uma má sorte, poderia falar assim. Essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar a sua paciência, sua resignação. Entretanto, não creias que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente ela é resultado de um caminho falso, que, né, a própria pessoa tomou. Ela realizou atos que não eram tão bons e simplesmente colhendo as consequências. Mas muitas vezes você atribui a uma má sorte, né? Não quer assumir a responsabilidade. Os espíritos falaram isso no estudo anterior. Quem não viu, veja aí, tá no YouTube, Spotify. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhe sai bem. O que tem a ver isso, né? Aí o que se pretende com isso? Aí a resposta é frequentemente é porque elas sabem escolher melhor, né, no seu livre-arbítrio. Mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam no seu destino, pagando no geral mais tarde, né? Então muitas vezes a pessoa escolhe aquela prova de ser rico. A gente já falou também no estudo anterior sobre o que é mais difícil, ser rico ou ser pobre. Às vezes muitas facilidades acabam que afastam a gente da espiritualidade, né? Ela não ter porque a espiritualidade, o que a gente deve ser? A gente, numa encarnação, mesmo sendo muito rico, a gente deve ter sempre a humildade de reconhecer Deus e de ser espiritualizado. Se a gente for muito pobre, é a mesma coisa. Então, há inúmeras provas que o espírito, antes de reencarnar, escolhe, né? Porque ele deve passar por vários testes, né? Ele deve testar a paciência, deve testar o amor, deve testar a humildade, até se tornar, né, perfeito. A perfeição relativa, que é o que a gente pode atingir. Porque só Deus tem a perfeição suprema. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência interferem, como por exemplo o jogo? A resposta é: certos espíritos escolhem anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação, e aquele que ganha como um homem perde como espírito. É uma prova, né, para seu orgulho, né? Basicamente afirma aquilo que a gente tinha estudado na questão anterior. A fatalidade que parece presidir, né, os destinos materiais das nossas vidas seriam, pois, o efeito do nosso livre-arbítrio? A resposta é: tu mesmo escolhe a tua prova. Quanto mais rude ela for, né? Então, quanto maior o sofrimento que a gente passa, quanto mais triste, quanto mais demorado, que às vezes muitas pessoas se revoltam, às vezes a gente fica triste, né? Mais tu te levará. É o que os espíritos dizem, né? Quanto mais severa a prova, mais tu vai te engrandecer quanto espírito, como homem, né? Então, às vezes as provas a gente mesmo
Escolheu. Então até aquelas dificuldades que a gente pensa uma doença, a gente... É claro, é muito difícil, a gente sempre pensa assim, não, mas eu não ia escolher ter um câncer, poderia dar um exemplo. Não ia escolher. Mas a gente não sabe, né? Como a gente estava pensando antes da espiritualidade, porque hoje a gente tem a nossa visão, né, no presente, pensando no nosso futuro, mas a gente, quando está em espírito, a gente sabia o que a gente fez nas outras vidas, nas vidas passadas, e a gente conseguiu fazer uma certa análise do que a gente precisava evoluir, né? Então o espírito ele faz um, um estudo dele próprio, né, junto com o auxílio dos outros espíritos, né, os mais evoluídos, para ver quais pontos ele precisa fatalmente mudar, né? É que nem uma pessoa que ela não tem paciência, vai aparecer na vida dela muitos momentos que vão testar a paciência dela, porque ela precisa superar essa barreira, né, para ir aos poucos atingindo a perfeição. E é isso, um grande abraço e fiquem com Deus.